Fala investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês uma questão muito importante. Será que o dólar vai chegar a R$6? Será que vai chegar a 7? Será que vai chegar a 8? O que a gente pode esperar do dólar em relação à economia brasileira? Bom, primeiro de tudo, para a gente poder comentar aqui sobre o dólar, a gente tem que entender que hoje, no atual momento que eu gravo esse vídeo para vocês, estamos passando por dois principais motivos aqui que estão causando essa alta tão expressiva assim do dólar. Primeiro deles, óbvio, é a eleição americana, que a gente está tendo a disputa do Donald Trump com a Kamala Harris, que hoje é a vice-presidente dos Estados Unidos do governo do Joe Biden, e essa disputa está muito acirrada. Algumas pesquisas apontam que o Donald Trump é favorito, outras pesquisas estão apontando a Kamala Harris como favorita. Muitas pessoas dizem que se a Kamala Harris conseguir ter um poder de convencimento de pegar estados que normalmente são neutros, onde tem muitas poucas pessoas que votam, ela conseguir ter um poder de convencimento de fazer com que esses estados tenham cada vez mais pessoas indo votar, isso vai influenciar para ela conseguir ganhar do Donald Trump. E a gente tem que lembrar sempre que a eleição dos Estados Unidos é totalmente diferente da eleição do Brasil, a partir do momento que votar não é algo obrigatório, e sim algo que se você tá afim ou não tá. Então muitas pessoas simplesmente ignoram, não vão votar, e outras pessoas vão lá e votam. Então tem estados que tem uma quantidade massiva de pessoas que realmente gostam de votar e normalmente já tem uma preferência por determinado partido, por determinado candidato, e outros estados acabam ficando totalmente neutro, como eu falei para vocês, enquanto que tem outros estados que já preferem mais os democratas, outros os republicanos, e fica nesse impasse. Então a gente não pode olhar para a eleição americana e comparar com a eleição do Brasil, de olhar, por exemplo, as pesquisas, e se uma pesquisa está apontando lá, 2, 3 pesquisas que a gente vê que são renomadas, está apontando um favoritismo para determinado candidato, a gente pode cravar que aquele candidato vai vencer a eleição. Então isso naturalmente provoca muito mais oscilação quando a gente fala em relação à economia, em relação ao mercado financeiro dos Estados Unidos, e essa oscilação, essa incerteza do que a gente pode esperar que vai ser o novo presidente, provoca oscilações naturais do dólar se valorizar ou desvalorizar perante outras moedas. Então esse é o primeiro ponto fundamental que eu gostaria de comentar com vocês aqui. E o segundo ponto, que também é muito importante, a gente não pode esquecer dessa questão, é o seguinte: a gente está tendo lá nos Estados Unidos uma pressão inflacionária muito grande, porque devido àquele evento que aconteceu em 2020, o governo teve que liberar muito dinheiro na economia, e esse dinheiro, esse aumento da oferta monetária, que é basicamente a quantidade de dinheiro em circulação, fez com que tivesse uma pressão inflacionária muito grande. As pessoas estavam com bastante dinheiro, tendo bastante dinheiro, naturalmente o que você tem um estímulo ao consumo. Se as pessoas estão consumindo mais, naturalmente você precisa produzir mais produtos, oferecer mais serviços para poder atender essa demanda nova que aumentou. Se você não tem produtos feitos o suficiente ou serviços o suficiente para poder estar oferecendo, você começa a ter um aumento da inflação. E é o que aconteceu nos Estados Unidos e fez com que os Estados Unidos aplicasse ajustes bem severos na sua taxa básica de juros. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, a taxa de juros dos Estados Unidos está em 5% e a inflação está em 2,4%. E lembrando que na reunião anterior do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, eles aplicaram uma redução drástica na taxa de juros dele, aí uma redução de 0,5%, então antes estava em 5,5%, e a gente espera que boa parte dos economistas estimam que é provável que a taxa de juros sofra mais algumas baixas, mas não voltar naquele patamar de 2%, de 1%, como era ali em 2019 até comecinho de 2020. Isso é pouco provável de acontecer. E também tem o fator que, caso o Donald Trump seja eleito, ele é um cara que ele tem políticas muito voltadas para poder incentivar a economia, para poder estimular a economia. Então uma das coisas que ele mais brigaria para fazer é baixar a taxa básica de juros, incentivando o consumo. Só que é aquela questão, se o consumo ele aumenta e a economia como um todo, né, as indústrias, as fábricas, as empresas prestadoras de serviços não conseguem acompanhar esse novo aumento da demanda, você vai ter inflação. Então esse é outro fator também do porquê está tendo tanta oscilação do dólar perante outras moedas. E aí, olhando para essa questão do dólar, que hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, está em 5,72, sendo que no começo do ano chegou em alguns momentos a ficar abaixo de 5, ele aumentou tanto assim drasticamente e deu
essa oscilação maior agora próximo da eleição americana faz a gente pensar de, pô, será que isso está acontecendo apenas com o Brasil? Como que tá as outras economias em relação ao dólar? E é o que eu quero comentar um pouco com vocês. Bom, então vou colocar na tela para vocês darem uma olhada no gráfico que eu estou vendo aqui, onde a gente tem uma comparação para a gente ver como que está o desempenho no último ano, nos últimos 12 meses, do dólar perante o real, do dólar perante o peso mexicano, do dólar perante o dólar canadense e do dólar perante o euro. Então eu coloquei aqui o peso mexicano porque o Brasil e o México, falando em questão econômica, estão muito próximos, são muito parelhos, são países que têm um PIB semelhante, são países que têm uma cultura meio que semelhante e são países que meio que a boa parte do percentual do PIB também é muito parecida de como que constitui os produtos mais relevantes, daquilo que ele mais ganha dinheiro. E aí eu coloquei o dólar canadense e também o euro para a gente ter uma comparação com países mais desenvolvidos e países que fazem parte aí, no caso do euro, né, a moeda oficial de diversos países que fazem parte do G7. E bom, se a gente for olhar, no último ano, o dólar se valorizou perante o real 14,8%, perante o peso mexicano 11,20%, perante o dólar canadense 0,70% e perante o euro teve uma valorização superior ao dólar, então teve uma desvalorização aí do dólar perante o euro de 1,76%. Porém, se a gente for ver num aspecto um pouco menor, se a gente for olhar num período um pouco mais enxuto, período mais curto, de 3 meses, a gente pode observar que o dólar perante o peso mexicano teve um aumento de 8,79%, o dólar perante o real teve um aumento de apenas 1,60%, perante o dólar canadense 0,74% e perante o euro de 0,55%. Então, olhando nesses dois aspectos, de olhar um período de 12 meses e olhar um período de 3 meses, como em 12 meses a gente entende que o dólar teve uma valorização mais brutal perante o real, a gente pode entender que nesse período mais curto, próximo da eleição, não está tendo uma oscilação tão considerável do dólar perante o real. Então não é isso que mais está pesando dessa valorização do dólar perante o real. O que impactou mesmo foi algo que aconteceu mais no passado, então a gente tem que ver o que houve no começo do ano, o que houve no meio do ano passado. Recentemente a gente teve uma das principais casas de análises que atribuem risco de investimentos, mudando a nota de risco de investimento do Brasil, falando que o Brasil é um país subindo, né, um nível, a categoria de risco de investimento no Brasil. Então isso é muito positivo e eu acredito que nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses, o Brasil perante outras moedas está mais positivo. Esse impacto aqui é muito devido a coisas do ano passado, de um período um pouco anterior. Então, olhando para isso, agora para responder aquela pergunta, será que teremos o dólar chegando a R$6, a R$7? Eu honestamente acredito que não. Eu acho que esse patamar que já estamos hoje de 5,72 é o que é cabível, considerando essas oscilações aí momentâneas. Para poder chegar em R$6, R$7, teria que acontecer algo muito grave com o Brasil e teria que acontecer algo muito benéfico com os Estados Unidos. E considerando que o mercado sempre trabalha precificando coisas futuras, a gente já teria precificado isso, essa questão muito positiva dos Estados Unidos ou algo muito negativo do Brasil. Então eu acredito que é muito complicado e muito difícil de o dólar chegar a R$6, chegar a R$7. Beleza? Bom, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, eu peço que você não esqueça de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Claro, também deixar o seu like, comentar o que você achou desse conteúdo, qualquer sugestão ou dica que você tenha aí que a gente possa aplicar aqui para melhorar o nosso conteúdo é mais do que bem-vinda. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.